Fala galera que acompanha o Fast Trade aqui no YouTube, iniciando mais um vídeo sobre as carteiras recomendadas de ações. Dessa vez a gente vai fazer o anúncio comentado das carteiras recomendadas de ações para o mês de maio. Meu nome é Fernando, estou aqui com o nosso trader parceiro Aislan Rodrigues. Fala Aislan, tudo bem? Fala, Fernando, tudo certo? Fala, pessoal, vamos lá para o top 5. Tudo certo, pessoal? Então, iniciando aí mais um vídeo. Pela primeira vez nesse ano, mês de abril aí, fechou com o Ibov de forma negativa. O Ibov caiu em 10%, foi a primeira queda do ano aí. O que a gente pode falar dessa queda, Aislan? Primeiro que o mundo não acabou, tá bom? O pessoal tem que entender, ó, Fernando, que o mercado ele não só sobe, né? O mercado ele sobe e desce. Então existem movimentos de correção. Essa queda foi um movimento de correção. Por quê? Porque o mercado vem muito forte desde o início do ano. Então houve uma grande valorização. O mercado vem muito forte desde o início do ano. E no mês passado foi uma correção. Então é natural que o mercado corrija algumas semanas, ou até mesmo um mês inteiro, tá bom? Então foi um movimento de correção. Para quem opera day trade, pouco importa, porque daí tu opera na ponta comprada ou vendida, tá? Então tu pode ganhar com a alta ou com a queda. Para quem está pensando a médio e longo prazo e está mantendo as suas posições, também é um cenário normal. Agora, para quem está pensando muito em curto prazo, realmente assusta um pouco, porque tu vê a posição vindo contra, né? Então a gente diz que para quem pensa a médio e longo prazo, essas correções são excelentes oportunidades de quem não entrou ainda entrar, porque daí o mercado ele fica a um preço mais atrativo. E de repente quem já entrou tem oportunidade de repente reforçar sua posição, conseguindo aí as ações por preço mais em conta. Correções são oportunidades. Exatamente, Aislan. Algumas coisas continuam, né, desde abril aí, como juros em alta, pressão nas commodities. A gente teve aí recentemente um surto de Covid na China, né? Então são incertezas Sim. que influenciam diretamente no mercado, a própria guerra na Ucrânia também, conflito no leste europeu. Então isso influencia de certa forma na bolsa brasileira, né, no mercado nacional e também nas recomendações feitas pelos analistas para esse mês. A gente Isso falou, mesmo. né, da queda do Ibov em 10%, mas também dá para a gente destacar que o dólar voltou a subir, né, frente ao real esse mês, aí ele só estava caindo em frente ao real. Em Uhum. abril ele fechou o mês com valorização frente ao real de 3,8%. Então agora vamos ao top 5, Aislan. Tu me permite, Começa o... Fernando? Claro, Aislan. Uma questão interessante, é sempre importante contextualizar. Quando existe a recomendação das carteiras recomendadas, os analistas eles traçam cenários, e esses cenários eles são baseados em vetores. Então, tu falasse algum dos principais vetores ali. O que acontece? Existe uma cautela hoje em relação ao choque inflacionário por consequência da guerra, tá? Entre Rússia e Ucrânia e os lockdowns da China. Tá? Então, isso acaba pressionando, por exemplo, os bancos centrais a agirem de uma forma mais firme para combater a inflação. Tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, o Fed, que é o Federal Reserve, esse ano ele tem um grande desafio, que é conter essa questão da inflação. Foi imprimido muito dinheiro em virtude de todo o contexto que a gente vive, né? Então está tendo uma forte abertura aí das taxas de juros curtas, aí isso acaba pesando um pouco nos ativos de risco, tá? Tanto nos títulos de renda fixa quanto de renda variável. Um detalhe ali que tu pontou que também é um vetor. O dólar, aqui no Brasil, em relação ao real, teve uma queda significativa, depois ele recuperou, está recuperando, voltou a trabalhar nos patamares acima dos R$ 5, só que no mundo o dólar teve uma forte valorização. Tá? Ele teve uma forte valorização e isso diminui um pouco a pressão inflacionária nos Estados Unidos. E eu falo aqui dos Estados Unidos, Fernando, porque é a matriz mundial econômica. Né? Então, o pessoal olha muito para os Estados Unidos. Os analistas, quando fazem essas recomendações, olham muito para a saúde econômica dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente também está olhando para lá. O primeiro trimestre foi muito bom. A gente surfou aí e está surfando ainda a questão das commodities, a onda relacionada às commodities. O Ibovespa
A puxou gente vê pelas muito bem. recomendações, né? Continuam Sim, Petrobras, PetroRio, Petrobras, PetroRio, todas Vale, então a gente relacionadas vê às que está commodities. muito forte. Está Sim, muito forte, só que é um momento de também cautela, que daí é onde sugere aí a correção, porque ainda alguns detalhes, não, algumas pontas não estão fechadas, tá? Então precisa resolver, ainda está se alongando, a gente não sabe até quando a questão da Rússia-Ucrânia, tá? A gente não tem noção exata como o Fed, como os bancos centrais vão tratar essa questão da pressão inflacionária, então isso acaba gerando um pouquinho de pressão, o que gera essa correção. Então é importante comentar para o nosso membro aqui, a pessoa que acompanha o canal Fast Trade, saber o porquê que está caindo, né? Então existe um motivo de estar corrigindo, existe um motivo de ter subido durante o início do mês ter dado esse boom, e agora também existe um motivo para a correção. É importante destacar esses pontos. legal, Aislan. Vamos lá então, primeira ação do top 5. Vamos Começar lá. falando Vale 3, queridinha desse ano aí, desde janeiro ela aparece nas recomendações, nas teses dos analistas. Em janeiro ela esteve, em fevereiro ela esteve, em março, em abril e agora novamente em maio. Vale 3. Então, a Vale, Fernando, é uma empresa que ela possui assim uma grande vantagem competitiva. É uma empresa muito forte, muito sólida, né? Então, ela possui um sistema logístico, por exemplo, muito integrado. Então, ela tem margem, ela consegue trabalhar, distribuir bem os produtos. Ela tem um caixa muito forte. Ela tem uma dívida baixa, tá? E ela paga muito bem dividendos. Então, os acionistas da Vale, né, são acionistas felizes, né, porque a Vale paga muitos dividendos. Isso faz com que a empresa se torne muito atrativa. É uma empresa muito forte, é uma das principais empresas do setor a nível mundial e é uma empresa muito atrativa. A cotação dela hoje está em torno ali na casa próxima aos R$ 80, tá? Então a gente pode ver aqui, ó, 81,45, tá? Cotação em tempo real. O PL dela, que é o preço por lucro, está 3,54, dividend yield 17,5%, valor patrimonial por ação, que é o VPA, tá 35,67, o lucro por ação, que é o LPA, está 22,75, o ROI dela é 63,77, tá? E a margem líquida dessa empresa, dessa ação, é 40,4%. Então, é muito forte. O preço-alvo dela, Fernando, está lá na casa dos R$ 115. Então, veja, ela está cotada a 80, praticamente 81. Então, percebe que por mais que ela fez essa correção aqui, ó, eu vou marcar aqui, ó, por mais que ela Está fez bem essa abaixo do correção preço aqui, ó, médio. está bem abaixo do preço-alvo, o quanto ela pode subir. Só que o que a gente tem? A gente tem uma região de resistência na casa dos R$ 100. Tá? Ele está tocando um suporte aqui na casa dos R$ 80. Então é uma região boa para quem não está entrar, e quem quiser reforçar a posição é uma região boa, é um suporte importante. Só que para ele alcançar os 115, que é o preço-alvo, ele realmente tem que romper essa região aqui dos R$ 100, que é uma resistência. Então a gente vê aqui, ó, que o mercado chega nessa região e defende. Existe um processo de defesa. Então, Foi uma em junho do resistência. ano passado essa resistência. Exatamente, Ela desde junho, chegou a tocar em março desse ano, mas fevereiro para resiste aí março desde tocou. de junho do ano passado. Foi o máximo. Exatamente, fevereiro para março tocou, então é importante que ela realmente, para dar continuidade, não perca esse suporte dos 80 mil, é muito importante, e fique acima dos 70, dos 90, para romper os 100 e buscar aí sim o alvo lá na região dos 115, tá? Perfeito, Aislan. Vamos então para a próxima ação aí. Segunda mais recomendada aí pelos analistas, segunda que mais marcou presença. Estamos falando da ação da PetroRio, código PRIO3. Se me permite, Aislan, a Vai PRIO3 lá. foi uma das poucas ações que apresentaram em valorização no mês de abril, mesmo com a queda do Ibov, mesmo com queda de grande parte das ações do índice. Ela foi a que mais subiu aí, subiu cerca de 12% em abril. Sim, e subiu por alguns motivos, tá? Ela fundamentalmente ela é muito forte, tá, Fernando?
e ela vem surfando tanto a questão do aumento do preço do petróleo, só que ela se beneficia também com a depreciação do real. Então, houve uma depreciação do real, tá? Houve o aumento, tem a questão das commodities, é uma empresa petrolífera que estava descontada, então ela acaba tendo uma performance, muitas vezes, maior do que outras empresas do setor, justamente por conta desse cenário como um todo, tá? A cotação atual dela está aí na casa do R$ 27. O preço, o PL dela, preço por lucro, tá? Está 17,32. O patrimônio, o valor do patrimônio por ação, que é o VPA, está 7,50. Lucro por ação, LPA, 1,50. O ROI na casa de 20,1% e a margem líquida 30,3%. Tá? O preço-alvo dessa ação, Fernando, é na casa dos R$ 47. Então, próximo aos 50. E olha só, a gente está falando de quase dobrar o valor dela, entende? Então, ela tem um potencial muito grande de valorização. Só que hoje, ela está sofrendo resistência. Tu vai ver que boa parte dos ativos que a gente vai analisar aqui tem essa resistência em comum. Por quê? Porque o Ibov deu a correção. Então, quando o Ibov dá a correção, tá, essas principais ações, elas corrigem também e deixam um topo. Então, o Ibov testou uma resistência importante e as ações que compõem, tá, acabam acompanhando esse movimento. Tá? Então, também houve o teste de uma resistência, que é ali na casa dos R$ 30, próximo aos R$ 30, ela corrigiu e agora está trabalhando na casa dos 27. Então, entre 27 e R$ 23 aqui, que é esse suporte, ó, eu vou botar aqui, ó, entre essa região 27, 25 e 23 é uma região boa que gera oportunidade de compra. Por quê? Novamente, o preço-alvo dela está em R$ 47, então ela tem muito chão para cima, tá bom? Tem muita estrada aí para percorrer. Perfeito, Aislan. Vamos então para a próxima ação, ação da Petrobras, código PETRI4, assim como a Vale, uma grande pagadora de dividendos. Com certeza, uma das ações, empresas mais importantes, empresas nacionais muito importantes, né? Então, a Petrobras realmente está se demonstrando uma empresa, por exemplo, né, no quarto trimestre, ela vem muito forte os dados dela, então veio acima do esperado. Distribuiu acima do esperado dividendos. O acionista da Petrobras está muito feliz mesmo. Então, os números de exploração e produção, eles vieram em linha, só que a parte de venda do segmento de refino, tá, veio muito acima da média. Então, é uma empresa que está dando alegria para os brasileiros e, especialmente, para os acionistas, né? E todo brasileiro acaba sendo um acionista da Petrobras indiretamente, né? Então, a cotação dela, ela está sendo cotada acima dos R$ 30, ela está aí na casa do 31,50. O preço PL, né, preço por lucro, está 3,75, alguns dados aqui, tá? Dividend yield, 25%, 25,40%, tá? Valor patrimonial por ação, VPA, 29 com 87, tá? Lucro por ação, LPA 8,18, o ROI está 23,38% e a margem de lucro 23,56%. O preço-alvo dela está na casa do 41, então ela tem ainda espaço para ela tem espaço para cima. Só que olha só, da mesma forma que as outras, houve uma correção. Tá vendo que tem um padrão comum entre elas? Por quê? Porque no mês passado o mercado corrigiu, o mercado puxou forte, corrigiu. Então a gente está nesse cenário onde as ações corrigiram, deixaram fundos, deixaram suportes, e agora para elas darem continuidade no movimento, elas precisam romper essas resistências que elas estão deixando. A resistência aqui da Petro está na casa do R$ 33, tá? Abaixo disso, entre o 27 e a região do 30, é suporte, oportunidade de compra. Bom? Legal, Aislan. Vamos então para a próxima. Bom, essas três aí, as três primeiras, né, que a gente falou, tanto Vale 3, Prio 3 e Petri 4, elas já estão no top 5 de abril.
Então a gente teve uma mudança nessas últimas duas aí que a gente vai falar agora. Tanto BBAS3, né, que é Banco do Brasil, como o JBS S3, que é JBS. Em abril, a gente estava no top 5 com Itubi 4 e com Susbi 3, né? Ação da Itaú Unibanco e Suzano. Aí, para esse mês de abril, agora a gente teve essa mudança nas duas aí. Vamos então para a próxima, Aislan, BB AS3, Banco do Brasil. Vamos lá. Houve uma troca dentro do mesmo segmento, né? Que é bancos. Então, setor bancário. Saiu a empresa Itubi 4, Itaú, e entrou BBAS3, que é Banco do Brasil. Tá? Muito pelo resultado. Tá? O resultado do quarto trimestre veio muito forte, acima do esperado. Colocou ação que estava um pouco descontada, colocou aí no radar. Então a gente vê que depois da pancada que deu aqui em fevereiro, caso dos Despencou essa daí, né, Aislan? Despencou, ó. Ela não recuperou tanto, ela está meio na metade do caminho aqui dessa pancada aqui, entende? Então tem muito chão para cima. Então realmente ela está bem descontada. E essa performance dela, tá? Os resultados apresentados aí no quarto trimestre vem muito forte e meio Foi que jogou no início da pandemia que ela caiu? 2020? Isso, aqui é março, né? Foi exatamente Foi quando março, começou a pandemia, né? Exatamente. Então aqui a gente tem aqui, ó, março de 2020, então que deu aquela pancada forte. Veja que ele recuperou, só que diferente de outras ações que recuperou e voltou no mesmo patamar ou até mesmo acima do patamar anterior à pandemia, ela voltou meio que no metade do caminho, ela recuperou metade, né? Então ela tem espaço, tá? E os analistas notaram isso, está apresentando bons resultados e está entre as mais recomendadas aí, tá? A cotação dela está nessa região aqui do 34,5, tá? Então a gente tem um preço, um PL, né? Preço por lucro de 4,93, dividend yield de 8,14%, valor patrimonial por ação, VPA, de 46,84, lucro por ação, LPA, 6,83, o ROI está 14,58% e a margem de lucro é uma margem de 15%, tá? Uma margem líquida. O alvo dela é a região do 45, tá? A região do 45 é justamente a região próxima aqui aonde ela teve aquela queda significativa. Então, o que os analistas estão tendo no radar? Essa recuperação. Então, o mercado deu a pancada para baixo, recuperou a metade, tem mais a outra metade para recuperar, tá bom? Então, a ideia é o mercado realmente voltar nesses patamares pré-pandemia, tá? O que ocorre? Hoje, ela está tocando uma região de resistência. Por quê? Porque houve uma correção geral no Ibov. Tá? Próximo aqui da região dos 33 aos 30 reais é suporte e região de compra para rompimento dessa resistência e buscar esse patamar pré-pandemia, que é lá na casa dos 45 reais, tá bom? Legal, Aislan. Vamos então para a última, JBS S3, ação da JBS. Vamos lá, ações da JBS. Então, o que a gente vê aqui nas ações da JBS, tá? Primeiro, JBS é um dos principais players aqui do setor de consumo não cíclico, tá? E ela entregou resultados, ela apresentou resultados muito sólidos e muito fortes, tá? Aí quando a empresa começa a se destacar assim, aí entra no radar, tá? A cotação dela, ela está aqui na casa de R$36, preço por lucro, que é o PL, está 3,92, dividend yield 5,59%, tá? 5,5%, valor patrimonial por ação, que é o VPA, 21,29, lucro por ação, LPA, 9,13, o ROI está 42,86% e a margem líquida 5,84%. O preço-alvo dela está na casa dos R$55. Então, veja que ela tem um espaço para andar. Só que, da mesma forma que as outras, deixou uma resistência aqui. Ó. Então, isso daqui é uma resistência. O mercado fez a correção e a gente está aqui verificando um movimento lateral. Isso
é um movimento lateral, o mercado consolidou aqui nessa região após essa puxada aqui. Então, essa região lateral sugere, na base aqui, Fernando, oportunidade de compra. Tá? Então, entre o 30 e o 33, 35 é suporte. São oportunidades de compra para quê? Para tentar pegar uma puxada do mercado, rompendo a resistência, tá? E vindo buscar o alvo dele lá na região próximo dos 50, passando inclusive os 50, que a projeção é lá 55. Então tem muito caminho aqui para andar, né? Tem muito chão para andar. E graficamente, o que seria isso? Isso nada mais seria que uma projeção desse movimento aqui, ó. Então ele fez um movimento, fez uma correção, isso é um pivô, tá? Isso daqui é uma figura de continuidade, é um retângulo, tá? Inclusive, o pessoal está convidado a assistir a nossa série Operando Ações com Price Action. A gente fala dessa figura aqui, é um triângulo, desculpa, é um retângulo, tá? É uma figura de continuidade. Só que para ele dar continuidade, ele precisa romper essa resistência. Para quê? Para ele pegar esse movimento inicial aqui e replicar ele aqui para cima. Então veja que o tamanho dessa perna é semelhante ao tamanho dessa perna, tá vendo? Então ele vai dar onde esse alvo? Exatamente no preço-alvo lá dos analistas, que é na região de 50 e 55. Tá? Mas para isso ele precisa confirmar que o rompimento dessa figura, que é um retângulo, é uma figura de continuidade de alta. Perfeito, Aislan, muito obrigado pela explicação aí. Então é isso, pessoal, top 5 anunciado e comentado, né? Top 5 desse mês. Assim como no mês passado também a gente separou 15 corretoras. A gente vai disponibilizar o arquivo aqui na descrição do vídeo para vocês baixarem, assim como o link das nossas redes sociais, as redes sociais do Fast Trade. Fica aqui o convite também para a semana que vem. A gente vai fazer primeiro episódio de um quadro chamado Resenha do Fast, que é uma live, é como se fosse um podcast, onde a gente vai reunir grandes nomes do mercado financeiro aí para falar com propriedade, um bate-papo mais descontraído sobre o mercado financeiro. O Aislan vai estar presente, assim como o Fabiano também vai estar presente, e mais 2 convidados. Então fica aí o convite para vocês. Quarta-feira que vem, dia 11 de maio, às 19 horas aqui no canal do Fast Trade. É isso, Aislan, muito obrigado. Até a Estão próxima. convidados a participar, aquele papo descontraído, papo de amigo, você vai gostar, vamos falar sobre o mercado, vamos pegar no pé um do outro ali também. Né? O Turcão, vai estar eu e o Turcão lá, vai ser massa, vai ser massa. Então estão convidados aí a participar. Troca de experiências aí entre os traders, hein? Exatamente. Mas é isso, então. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, Bons forte investimentos abraço. a todos. Tchau, tchau, Aislan. Valeu. Valeu.